Muito boa tarde a vocês que nos ouvem aí desse lado. Ouvem e veem. Nós vamos dar início aqui ao nosso novo episódio do Ágora. Desta vez o tema foi escolhido e é muito interessante, penso eu, que se chama simplesmente Gadgets Filosóficos. E gadgets é aquela palavra assim, é um pouco estranho. Quando pensamos em gadgets, pensamos num utensílio, não é? Qualquer coisa que seja útil, às vezes pode ou não ser divertida, mas é algo que é útil e tem sempre uma função. Algo para simplificar a vida, do que seja. Normalmente é um objeto, uma coisa pequena, uma coisa tecnológica, é aquela palavra estrangeira que significa isso. Neste caso, um gadget filosófico, estamos a falar de uma ideia, não é? De uma frase, de qualquer coisa que quase como se fosse algo que eu transporto no meu bolso e penso, esta situação é uma situação para aquele gadget filosófico, aquela frase que quase que é aquela frase, aquela máxima que quase que nós podemos pensar, isto é a solução para este problema, esta coisa que apareceu aqui. E eu posso já começar com uma, porque eu acho que é espetacular, e a partir daí pegamos nela e começamos a desconstruí-la, porque há muito para falar dela. Diz-se simplesmente isto. Eu gosto imenso desta, por isso é que começo por ela. Se não queres que se saiba, não o faças. Eu acho isto espetacular, porque quantas vezes fazemos coisas na nossa vida, só que aí é que está. Fazemos coisas inconscientemente, a nossa consciência não está totalmente lá dentro da experiência que está a acontecer e simplesmente pensamos, que mal tem isto. Mas se nós pensássemos, se houvesse aqui alguém, isto já liga com outra frase que está aqui, mas se houvesse aqui alguém a observar-me, eu faria isto? Ou, pior, teria orgulho da minha ação ou da minha escolha, da minha conduta? Talvez não é? Então, muitas vezes andamos pela vida, se calhar, a fazer coisas que não gostaríamos que outras pessoas soubessem, mas pensamos que é natural, até que, quiçá, pensamos que toda a gente faz isto. Não é que mal tem, não é? Há sempre aquela ideia, que mal tem. Eu acho que isso até nos ajuda a regular as ações. É verdade, nós estávamos tão nervosas no início que tu não nos apresentaste, mas já agora eu sou a Mariana. Mariana e é a Débora. Mariana e a Débora. É um bom plano quando nós começamos por dizer que se isto não funcionar, não vai ser publicado. E foi assim que começámos e também foi por isso que te desconcentramos. Mas já estava a dizer que isso acho que até nos ajuda a regular os nossos comportamentos, se pensarmos nisso. Não sei, todos nós temos um termómetro interior e quando estamos a agir nas pequenas e nas grandes coisas, mas o grande perigo é nas pequenas coisas, há algo que nos diz que se calhar não é melhor não, ou não é muito correto. E se dermos uma ligeira atenção a isso, começa aquele jogo de forças interior que todos conhecemos. E pensar que se eu fizesse isto, se alguém me visse a fazer isto, eu faria na mesma, eu acho que é uma ajuda mais tangível, não é? Porque esse jogo de forças às vezes desconcentra-nos e pode-nos iludir quando estamos a decidir se devemos fazer algo ou se não devemos fazer algo. Isto é uma coisa muito rápida, não acontece assim. Mas pensarmos, se alguém me estivesse a ver, eu faria isto ou não, acho que é uma coisa mais tangível, é uma coisa que nos ajuda de forma mais concreta. Isto liga totalmente, não tinha percebido, com aquele mito do anel de Giges. 100% isto, que conta-se rapidamente, é um mito super antigo, quando aparece um anel que é encontrado por uma pessoa muito humilde, mas o anel transforma a pessoa, ou torna a pessoa invisível. E a partir daí, ele, que era uma pessoa simples, começa a degenerar-se totalmente e começa a fazer todo o tipo de coisas escabrosas e pronto, fica um monstrinho completo. Porque ninguém o vê, ou seja, quase como se, já que ninguém o vê, e aí é que está o busilis da questão, e a sua própria consciência não o vê, no fundo é isto que estamos a falar, não é? Como se os outros fossem quase uma medida da nossa própria consciência, não é? Se não queres que os outros saibam, não o faças, porque os outros iam criticar-te, não é? Ia haver assim uma ideia de não está certo.
devias ter feito isso. Sabes que eu estava aqui a pensar enquanto estavas a fazer a introdução que a verdade é que o título de Gadgets Filosóficos parece quase redundante para nós, não é? Porque dentro da escola de filosofia, que é a Nova Acrópole, tudo aquilo que nós procuramos é viver prático, aquilo não é? que vamos aprendendo. E, portanto, em certo sentido, tudo acaba por ser Um gadget um filosófico. gadget filosófico que Sim, temos sim, sempre sim, à sim. mão. Sim, E a verdade é que, é claro, utilizamos esta terminologia para também ser mais simples para nós próprios irmos integrando, mas a verdade é que esse é um bocadinho também o objetivo daquilo que é a Nova Acrópole enquanto escola, procurarmos esses ensinamentos e não ficar tudo super intelectualizado e dentro de um corpo super abstrato de pensamentos. Não, é o que é que tu fazes com isso que te Aquele dizem. canivete suíço Exatamente. muito útil e prático. Esta coisinha abre uma garrafa, esta Exatamente. coisa usas para cortar. Força. Eu acho que compreender isso, e vivi há pouco tempo uma situação muito prática. Compreender isto, nós vamos compreendendo, ou seja, compreender a utilidade prática da filosofia, nós vamos compreendendo com o tempo, e eu acho que não demora muito tempo até nós percebermos que a filosofia é útil. Sim. E que pode ser usada, como tu dizias no início, como um gadget, como algo ao qual nós recorremos quando precisamos dela. Mas eu acho que o maior desafio é verbalizar isso, ou seja, aprender a expressar aquilo que nós sentimos em relação à filosofia, aprendermos a expressar isso de uma maneira que seja compreensível. E eu acho que a grande dificuldade é porque a ideia que se criou da filosofia ao longo do tempo... Esta coisa absolutamente etérica, não é? Por um lado, uma coisa aborrecida, e temos sempre aquela imagem que tantas vezes falamos, né, de um senhor com um ar pesado, com livros debaixo do braço, ou aquela postura... Por um lado temos isso, e por outro lado temos uma vertente mais materialista da filosofia. E eu acho que isso é, pelo menos falo por mim, é a grande dificuldade, é fazer com que se entenda que aquilo que nós vivemos, que é uma filosofia natural, uma filosofia que na antiguidade era filosofia e não precisava de uma segunda palavra, filosofia prática, e nós agora, eu percebo o que estás a dizer, porque sempre que temos que falar, por exemplo, do curso de filosofia prática, na verdade parece que estamos a dizer o curso de filosofia. É? Filosofia que vocês podem aplicar. Filosofia mesmo a sério. Sim, e é estranho, e ao mesmo tempo, depois do outro lado, né, quando estamos a conversar com alguém, vem a pergunta, mas prática, como é que a filosofia pode ser prática? Então eu acho que são dois níveis de dificuldade. O nosso nível de vivência da filosofia como uma coisa útil e prática, e depois tentar explicar isso verbalmente. Através da vivência é muito fácil, basta alguém entrar por uma escola qualquer da Nova Acrópole do mundo que se vê o que é a filosofia em ação, o que é a filosofia na prática, mas expressar... acho que pode ser mais complicado, e esta ideia dos gadgets filosóficos, quando se falou nisso, penso que vai ao encontro desta dificuldade e ao mesmo tempo desta necessidade de agarrarmos em coisas que nos são úteis e que nós percebemos que são úteis no dia a dia. Por exemplo, termos um problema, uma questão, e de repente vamos ao nosso bolso e tiramos uma frase que nos inspira ou que nos dá uma resposta. Mas tu disseste é quase a chave. Temos um problema, porque muitas vezes, quando é que é preciso um gadget, voltando à questão do tema, que é uma situação invulgar, qualquer desafio, qualquer problema, não é, quase um puzzle que eu tenho que resolver aquilo, e aí puxo esta ferramenta, ou seja, tem que haver alguma resistência na minha vida para eu ter que usar uma coisa prática e filosófica. Se eu estiver num mundo todo perfeito e cor-de-rosa, alguém diria, queres filosofia? Eu diria, mas para quê? Então, quando tiveres questões mais profundas, quando tiveres assim aquela incerteza interna, não tenho incerteza interna, isto é tudo o que há e está tudo bem. Parece que às vezes é preciso um pouco, bem dizer sofrimento é duro, mas qualquer dificuldade para ser necessária uma resposta, porque senão a pessoa simplesmente anda aí e está tudo bem. Mas mesmo que não seja sofrimento, às vezes é só mesmo uma questão de pensar um bocadinho mais com profundidade, não é? Porque
vamos imaginar uma pessoa que fica e que está muito contente com a vida dela, se lhe parecer a uma determinada altura chegar a um nível de saturação tal de felicidade, não é? Isso pode fazê-la questionar. O que é felicidade? Exatamente, isso é o suficiente. Ela pode estar super contente ou super feliz, sempre lá nós o que é que isso significa, mas esse estado de constância total ou essa quase 100% de qualquer coisa que parece que é tudo muito bem, tudo ok, se calhar quando a pessoa pensa com um bocadinho mais de profundidade e se começa a querer questionar, se calhar vem daí, não é? Se calhar não tem que ser necessariamente o sofrimento, mas quando começam a gerar-se questões interiores. Sim, o sofrimento é uma palavra muito pesadona, mas acho que também é muito acertado, atenção. É que também pode haver sofrimento da dúvida, não é? O sofrimento natural do ser humano. Sim. Quer dizer, só coisa estranha. Não tem que ver, coisa pesadona. Sim. Que raio. Pois, eu estou muito feliz, mas algum dia isto acaba. Mas porquê? Ou porque não? Sim. Era aí que puxa. Eu estava a pensar, mas que para termos essa... Se calhar estamos a fugir um bocadinho dos gadgets, não sei. Não. Mas Isto é a introdução dos gadgets. Mas para isso, para surgirem essas questões, temos de ter... primeiro temos de ter silêncio interior. E na nossa forma de viver hoje em dia é muito difícil de encontrar esse silêncio interior. Primeiro. Segundo, é difícil sentirmos confortáveis nesse silêncio interior. Estarmos sem fazer nada, ou seja, fisicamente sem fazer nada, estarmos ativos a pensar em alguma coisa, mas não estarmos a mexer, não estarmos a conversar com outra pessoa, estarmos sentados. Não sei se já tiveram experiências do género, mas acho que é muito útil em algum momento passarmos por isso de nos sentarmos num sítio com muita gente sozinhos, por exemplo, num centro comercial, a observar, ou no metro, por exemplo, numa altura em que toda a gente está a correr de um lado para o outro e simplesmente sentarmos Vou deixar perder este metro. E deixar, não é? É uma experiência. E esse espaço, esse oco em que eu não estou a pegar no telemóvel e atenção, eu pego imenso no telemóvel, não estou aqui a criticar isso, mas encontrar um momento em que eu não pego no telemóvel, eu não estou a ler um livro, eu não estou a conversar com ninguém, eu estou só. E nesses momentos também há um ambiente que proporciona essas questões, esses pensamentos que nos vão suscitando dúvidas, e isso cria espaço interior. Então eu acho que primeiro é preciso silêncio, segundo é preciso sentirmos bem ou treinarmos para nos sentirmos bem no silêncio, e isso vai gerando e vai abrindo cada vez mais espaço interior, e é nesse espaço interior que se gera ou que nós encontramos o filósofo que há em nós, não é? Porque nós na escola, na Nova Acrópole, quando falamos de filósofo, nós estamos a falar de uma pessoa de túnica, não é? Da Grécia Antiga, nós estamos a falar de uma pessoa altamente intelectual, ou contemplativa, estamos a falar de uma pessoa perfeitamente, diria, normal, mas que tem este espaço interior e que cresce dentro desse espaço interior e que se, dizendo de uma forma assim mais brejeira, que se põe a jeito para viver, para ter aventuras, para se desafiar, para aprender e pôr em prática aquilo que aprende. Isso é a nossa noção de filósofo. Outra coisa muito difícil às vezes de encaixar hoje em dia, não é? Primeiro parece uma arrogância nós dizermos que somos filósofos. Não sei se já sentiram isso. Eu acho que às vezes parece uma arrogância dizer... Acho que a minha definição de filósofo é uma coisa tão aberta que não me sinto. Boa, ainda bem. Penso uma criancinha será um bom filósofo. Sim, é nesse sentido, sim. Então não tenho problemas. Sim, mas entendo, se puser um filósofo como um guerreiro da ignorância que anda a destruir todas as sombras, sim, aí é mais difícil, não é? Sim. Há os outros que estão simplesmente aqui com uma espadinha com o garfinho a lutar. E acho que também é preciso, ou seja, dentro desse espaço, e estamos aqui a conversar, a pessoa bem que pode sentir isso, mas depois pode momentaneamente sentir isso e depois tentar que esse sentimento se desvaneça, se vá embora, com uma quantidade de coisas que é possível e rapidamente todos nós conseguimos encontrar hoje em dia, quase de tentar calar esse vazio que vai sentindo e que pode vir a sentir. E acho que se calhar esse seria também uma grande diferença relativamente às restantes, ou vamos dizer de outra forma, seria um grande gadget que nós todos adquirimos, que é uma capacidade de
perceber que mesmo que seja doloroso, mesmo que isso envolva algum tipo de sofrimento, nós estamos dispostos a ir e nós estamos dispostos a querer fazer e nós estamos dispostos a querer lutar por alguma coisa que consideramos válido. Mesmo que isso signifique deixar-nos desconfortáveis momentaneamente com algum tipo de situação. Estava a pensar, outra coisa, ninguém associa filosofia à luta. Não é? Ou seja, a ideia de lutar... É uma coisa passiva, contemplativa, não é? Eu observo os outros a lutar. Que luta tão interessante que eles estão a ter. Ou eu penso na eventual luta que eu poderia ter, ou que o ser humano terá de ter. É um observador, não é? Sim, é uma coisa... Espectador. Exatamente, é a diferença de ser um espectador e um ator. Eu acho que a ideia que se tem de filosofia e de filósofo hoje em dia é muito de espectador, mas é um mau entendimento da filosofia, ou eu diria, um entendimento moderno da filosofia que vai completamente contra, que deturpa o sentido de filosofia clássico na antiguidade. E se entendemos a filosofia desta maneira, conseguimos entender o que é isto de um gadget filosófico. Não há uma palavra em português para gadget. Aparelho. Eu fui ver. Ferramenta. Era muito à volta de dispositivo eletrónico. Ui. Ok. Pronto, no Ficamos com gadget. É uma ferramentazinha, uma coisita. Sim, no fundo são ferramentas e são armas, não é? Até foste tu que me explicaste uma vez a diferença entre as ferramentas e armas, mas neste caso eu acho que se aplicam. São ferramentas e são armas que nos permitem-nos construir e permitem-nos lutar contra muita coisa dentro de nós. Isso é impagável. Sim. Tudo o que estávamos a dizer, é curioso que a primeira frase, e digo, nunca se está só, é importante sim, nunca se está só quando se está acompanhado de bons pensamentos. Isto é espetacular. Ou seja, aquela questão que estamos a falar de a pessoa tem que arranjar um espacinho onde está com ela própria, na verdade nós não conseguimos estar verdadeiramente sozinhos, nem que seja a nossa própria consciência observar-nos e dizer, olha, curioso, estás sozinho, colocaste sozinho nesse instante, quase como se houvesse o eu que está sentado a ver o metro passar e a consciência a observar o eu que está sentado a ver o metro passar. Sozinhos não conseguimos. Então, é interessante. Eu não estou a desviar, isto é exatamente o que estávamos a falar. É interessante a questão de quando nos encontramos connosco próprios, parece que é nesse instante que vêm os bons pensamentos, começam a ver as coisas interessantes, não é? Não há distração, porque quando estamos no meio de todo o rebuliço natural que a vida vai proporcionando, parece que os pensamentos quase que não são nossos. Então quase diríamos, não são bons pensamentos, são pensamentos dos outros, são a sério o que o outro disse, o que o outro pensou. Então nós estamos quase a reviver um filme, mal comparado, mas um filme que nos foram passando, não é? O que é que o outro disse, o que é que foi? Não. Agora, quando conseguimos estar a sós, connosco próprios, parece que nesse instante, o filme se calhar fez um pouco de pausa e agora, o que é que sou eu realmente? O que é que são os meus pensamentos? E aí começam a ser bons pensamentos, começam a ser coisas úteis, não é? Não, posso claro, pode ser mau, claro. Não, porque a verdade é que, ou seja... Mas consegues trabalhar com o que vem. Consegues trabalhar com o que vem, até porque tens ferramentas para conseguir trabalhar com o que vem, não é? Sim. À medida que vais fazendo esse esforço e te vais propondo a querer entrar nessa tal luta interna de quereres tentar harmonizar-te, claro que sim, há qualquer coisa que se vai transmutando e que vai permitindo que tu consigas chegar a esse ponto. Mas, afinal de contas, somos humanos e vai haver alturas em que, se calhar, não vai haver pensamentos bons. Que encontramos não é bonito, não é? E que encontramos não é bonito, sim. Bom, pois, aquela questão, bom, pois, o que é o bom, não é? Estamos a falar do, pois, exato. É que, se calhar, belos não, bons sim, não é? Úteis, certamente. Aí é que está. O útil e o bom, sim. se calhar, neste sentido, estariam próximos. Seriam bons pensamentos porque são úteis. Eu consigo fazer alguma coisa deles. Eu estava a pensar, posso interromper assim? Estava a pensar que esta questão do nunca se está só, que também pode levar-nos a pensar que estar só, que nós temos que ir para a montanha. Ir para a montanha eu acho ótimo também. Ou seja, eu acho que às vezes precisamos de estar só, fisicamente sós, e num sítio que nos permita ouvirmos realmente. Em grande silêncio. Sim, num cenário, quer dizer, alguns é na montanha, outros é, sei lá, a ouvir música, outros na praia a ver o pôr do sol. Eu acho que precisamos todos disso, cada um saberá daquilo que necessita. Mas ao mesmo tempo, penso eu que não podemos ficar dependentes disso
para encontrar esse espaço interior, porque senão, quer dizer, eu ponho na cabeça que só se eu for para um retiro para a Índia é que e perdoem-me quem foi para um retiro para a Índia, não tem mal nenhum, mas estou a dar um exemplo de só se eu for quando eu for para a Índia, quando eu for para a Índia é que eu vou conseguir estar sozinha, em paz e com espaço interior. Ora, não tenho dinheiro para ir para a Índia, não tenho possibilidade de ir para um retiro, quer dizer que eu não vou ter espaço interior? Pois. Obviamente que não. Ou seja, nós podemos estar podemos encontrar esse espaço cada um no seu local. Eu, por exemplo, é conhecido é lavar a louça ali na copa da escola. De alguma maneira ali encontro o meu... o teu ashram, ashram da purificação. Sim, quer dizer, estou em pé com as costas tortas porque aquilo é baixinho, é verdade. Ou seja, não estou numa posição... outro de pedra. O de pedra, isso é um grande ashram. É um ashram, é uma boa gruta, uma boa cripta. Sim, sim. Mas, quer dizer, é um exemplo, estou fisicamente desconfortável, estou no escuro, está frio a entrar pela janela, mas aquilo permite-me, tem as condições que para mim permitem serenar, refletir sobre, normalmente equivale a um momento em que nós estivemos muito especial dentro da escola e eu vou para ali pensar naquilo que vivemos. Isto também eu acho que é importante para nós não pensarmos que precisamos das condições ótimas para meditar, para refletir. Nós podemos refletir no 756 ou no da Carris, ou seja, podemos refletir dentro de um autocarro, podemos estar a pensar quando estamos a fazer outras coisas. Não é necessário pararmos fisicamente e durante não sei quantos dias em determinadas condições para encontrarmos este espaço interior. Eu penso que isso é importante, porque também podemos, das duas uma, ou pensamos isso porque temos uma ideia de estar só mais limitada a essas circunstâncias, ou então enganamos-nos com essa ideia e estamos sempre a adiar tomar uma decisão de refletir um pouco mais, de pensar mais na nossa vida, de nos olharmos ao espelho e pensarmos o que é que estás a fazer com a tua vida. Andamos a enganar porque achamos que precisamos de uma situação ótima para isso acontecer e na verdade não precisamos, não é? O instrumento está aqui. Nós também vamos percebendo que as oportunidades também vão sendo criadas por nós, não é? E também tem que existir esse espaço dentro de nós para que nós nos possamos permitir sentir esse... E vazio não é uma palavra boa para usar, não é? Mas permitir-nos sentir essa solidão, no bom sentido da palavra, permitir-nos estar sozinhos. E nem que seja exatamente isso, não é? No meio da multidão toda, conseguir encontrar ali um espaço que nos permita estar connosco. E eu acho que muito daquilo que também se vai aprendendo aqui na escola, na Nova Acrópole, é exatamente nesse sentido. Nós percebemos que apesar de tudo aquilo que possa ser o mundo e de tudo aquilo que nós podemos considerar como sendo o mundo, nós conseguimos sempre encontrar algum ponto que nos permite fazer algum tipo de trabalho interior. Isso não tem que ser necessariamente dentro de um sítio muito especial e muito específico. Não, nós conseguimos fazer isso dentro e fora. E quando o conseguimos fazer fora, então ainda mais extraordinário é. Grande glória. Grande glória, exatamente. E esse talvez também seja um dos gadgets que nós aprendemos aqui, é que, na verdade, essa filosofia é extremamente prática nesse sentido também. Nós levamos isto para fora, ou pelo menos tentamos. Tentamos levar isto para fora. Estava só a pensar que acerca disto de querer as condições ótimas, não é só em termos de espaço, também em termos de tempo. Não é? Nós às vezes pensamos que estamos à espera de uma situação específica da vida e esperamos por ter 20 anos, sabes lá porquê, ou 30, sabes lá porquê, ou por 40, porque definimos que é aos 40, ou aos 50. Até para a reforma, normalmente. Ou na reforma. E achamos que é naquela altura que, por exemplo, quando eu estiver na reforma é que eu vou começar, eu tenho tempo para pensar nesta coisa da filosofia, eu tenho tempo para pensar na vida de forma profunda. E nós não temos que esperar por um tempo ótimo. Primeiro porque não sabemos se vamos morrer antes, temos que ser objetivos, não é? Há uma coisa certa na vida que é que vamos morrer e pode acontecer antes dessa altura. E depois também porque houve uma vez um senhor que me disse que, por causa de uma conversa, ele disse: ou tu apanhas a onda ou a onda vai bater-te de frente. E eu acho que esta coisa de viver é um bocadinho assim. Ou seja, ou nós apanhamos a onda e vamos surfando com as circunstâncias e aproveitando as oportunidades, ou
inevitavelmente a onda vai-nos bater de frente. E normalmente quando nós temos estes momentos em que pensamos neste mundo interior, na filosofia como algo útil, no sentido da nossa vida, naquilo que queremos fazer com as ferramentas que temos, é quando acontece alguma coisa de mal. E nós não temos que esperar por uma coisa, não temos que esperar que aconteça qualquer coisa de mal para termos este olhar frente a frente ao espelho e perguntarmos a nós próprios o que é que estamos aqui a fazer, ou o que é que queremos fazer com a nossa vida, ou se temos que nos desviar de alguma maneira daquilo que é o nosso caminho atual. Todas as questões, não é? Que nos permitem dar passos cada vez mais seguros. E estavas a falar, pegando aqui num gadget que encaixa totalmente nisso, pensei, vamos usá-lo. Num mundo que evolui continuamente, quem não avança, retrocede. A onda vem e vem. Ou seja, todo o mundo está continuamente a mudar e está a avançar, quiçá cada vez mais rápido. Se a pessoa não avança com o mundo, se diz, nem pensar, eu sou assim, eu fiquei assim, eu já sou assim desde pequenino, sou assim. Vai correr muito mal. Sim, ou até aqui cheguei, não é? Tudo à tua volta está a avançar. Na verdade, isso é uma coisa que eu tento sempre dizer muitas vezes. Na verdade, eu não consigo estar parado. Eu ou subo ou deixo. Parado não dá, porque está tudo a mexer, está tudo a evoluir para algum lado. Então eu digo, eu aqui fiquei, não, tu estás a cair. Mal comparado, se eu estivesse a bater asas, um pássaro que está a bater as asas, aqui fiquei. Não, tu vais cair. É preciso sempre estar a remar um bocadinho. Força. Eu acho também importante depois aí falarmos um bocadinho sobre o que é este mundo, não é? Porque se calhar nós dizemos que é preciso avançar com este mundo, é preciso especificar que mundo é que nós nos estamos a referir aqui na frase, não é? Porque sim. nós não estamos a falar do... E também pode ser isso, não é? Sim. A gente acompanhar tudo aquilo que são os desenvolvimentos tecnológicos que têm acontecido e estarmos por dentro e percebermos o que é que está a acontecer. Claro que sim, também não é esse tipo de alienação que ninguém deseja para ninguém. Mas o mundo que nós falamos aqui é este tal mundo, o primeiro que nós estamos a conversar, neste mundo interior que depois também se reflete no mundo exterior. E esse é um bocadinho a lógica que está, do meu ponto de vista, claro, presente na frase, não é? Não é um mundo tecnológico. Não tem a ver com uma questão de desenvolvimento. Tendências, sim. Nem de modas, nem nada disso. Tem necessariamente que ver com esta parte filosófica, que é isso que estamos aqui a conversar, não é? Claro. E na verdade é uma ilusão nós pensarmos que, nesse sentido, estás a dizer, neste mundo interior que se reflete no exterior, é uma ilusão nós pensarmos que podemos parar. Ou seja, a estagnação é diferente de estabilidade. E nós tantas vezes estamos estagnados, nós seres humanos no geral, né, estamos estagnados na nossa vida interiormente e também exteriormente, mas interiormente, e convencemos que estamos estáveis. Estamos fortes. Né? Ou seja, eu aqui... Construí uma fortaleza e aqui fiquei. Aqui cheguei, não é? Aqui finalmente eu tenho estabilidade. E associamos a estabilidade a uma estagnação em que... E agora estou obviamente a generalizar, mas estamos aqui a pegar em generalizações, não é? Para ilustrar. Uma estabilidade que significa muitas vezes não ter desafios, não fugir da normalidade... ter uma rotina segura, e associamos isso à estabilidade. Claro que existe uma estabilidade que todo ser humano necessita, não é? Claro. De paz, de condições materiais, de se sentir seguro, de se sentir amado. Isso sim é estabilidade, uma estabilidade material e sobretudo uma estabilidade emocional. Mas não estou a falar disso, estou a falar daquelas condições quase que nós temos uma checklist para... Ora, deixa-me lá ver se eu aos 40 anos tenho uma vida estável, né? E vamos fazendo ali o check, e se corresponde a tudo, existe uma tendência, algo que nos puxa para, ok, então até aqui eu cheguei, porque se eu avançar um bocadinho mais, eu vou começar a arriscar pontos desta checklist, e não é disso que nós estamos a falar, não é? Esse ficar parado, como me dizias há pouco, na verdade não existe. Se nós ficamos parados, a vida continua a avançar, e tudo vai pedindo de nós, não é? Tudo vai exigindo, e nós, como estamos parados, não respondemos. Sim. E quando nós não respondemos, de certa forma... Vamos morrer. Eu ia dizer isso, é um pouco duro, mas quem não responde está morto, a verdade é essa, não é? Faz lembrar aquela expressão que também muito dura, de Fernando Pessoa, dos cadáveres adiados, e se nós não respondermos perante a vida, se não respondermos perante os outros, perante os desafios, perante aquilo que nós sentimos que é aquilo que nós devemos ser e que devemos fazer,
nós vamos nos... Morrendo um bocadinho. Vamos morrendo Sim, aos sim. poucos. Na verdade, nós vamos sempre morrendo aos poucos, mas aqui aceleramos. Morre por dentro. É um o pior representante, sítio. Sim, sim. 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 Pois é. Sim, porque morremos aos poucos fisicamente. Sempre, o tempo não é? todo, sim. Quantas pessoas mais velhas nós conhecemos que são super joviais e que têm uma força de vida e um desejo de viver e de aprender e de ter riscos na vida, e o contrário, quantas pessoas nós dizemos que podiam ser mais novas, sei lá, de 20 anos, agora vamos buscar exemplos de 20, 30, o que seja, pessoas mais novas que já quase que desistiram de ter essa forma de vida. No outro dia foi numa aula, veio ao tema a questão da Afrodite de Ouro, ou seja, como se fosse uma juventude, na verdade, interna e mais interessante. E isto foi o diretor internacional que ele diz. Eu não usei exatamente as palavras dele, mas a ideia foi esta, porque eu pensei, vamos lá apimentar isto para a aula. Era o final da aula, tinha que ser assim uma coisa grande. E o que eu disse foi que uma pessoa é jovem quando ainda há algo pelo qual deve lutar. Se não há mais nada para lutar, já chega, já acabou. Agora, há sempre qualquer coisa, e na verdade há sempre qualquer coisa válida pelo qual lutar. Agora, é preciso lutar. É preciso ter coragem, é preciso lutar. E enquanto há qualquer coisa, o que ele dizia era mais ou menos algo que fazer. Pensei, que fazer? Não. É que fazer, eu posso fazer coisas. Não, lutar. E quando falamos de ideais, era uma aula desse nível, pelo menos. Lutar por um ideal é uma coisa já considerável, já um grande campeão que anda em luta. Aquilo que é necessário para lutar, nós vamos sempre buscar aqueles exemplos bélicos, né, dos filmes. Agora que estreou o Gladiador, talvez vamos buscar, eu ainda não vi, mas vamos sempre buscar essas imagens, mas aquilo que nos dá a verdadeira força para lutar quer dizer, é muita coisa, mas é esperança no coração. Se nós não tivermos esperança no coração, e tantas vezes nós partilhamos aqui na escola isso entre nós, não é? Ou seja, se nós não tivermos esperança no coração, não temos o resto, não temos a força transformadora que é o amor, por exemplo. Não é? Ou seja, nós sem esperança não conseguimos desenvolver a capacidade de amar, não conseguimos aceitar a capacidade de ser amado, não conseguimos nos unir aos outros seres humanos, e sem isso... Que força para viver temos nós. Mas acho que isso também nasce, e pensando um bocadinho nessa questão da esperança, isso nasce quando nós à volta conseguirmos também encontrar exemplos que são construtivos, e é altamente complexo hoje em dia nós olharmos para aquilo que é a sociedade e tu pensares, ok, onde é que eu tenho um exemplo edificante, e de repente passas em revista uma quantidade de coisas, e principalmente aquelas que acabam por estar muito virais, muito seja o que for, que entram muito por dentro dos nossos olhos, e tu passas isso em revista e de repente, se fizeres esse exercício se calhar 3 ou 4 vezes focando naquilo que é a ribalta da sociedade, é muito fácil tu não teres esperança no coração, não é? Porque é muito difícil tu conseguires encontrar exemplos que são edificantes se não cavares um bocadinho além daquilo que são, vamos dizer, a superficialidade daquilo que nós encontramos hoje, não é? E também um bocadinho essa proposta que, creio eu, e também do meu ponto de vista, que a filosofia nos traz enquanto também ferramenta, que é uma capacidade de ir aprofundando, ir cavando, exatamente, interiormente, exteriormente, ir cavando bastante. Isso permite-nos não ficar só, ok, passei isto em revista, mas vamos tentar ver se há qualquer coisa mais por detrás, e vamos tentar ver se efetivamente não há aqui um solzinho que brilhe nesta pessoa, e começas a ganhar, e começamos a ganhar essa capacidade de ver qualquer coisa no outro também. Isso também é uma ferramenta muito bonita. Há sempre aquela ideia, quando temos aquele estafeiro, não posso com aquele gajo, não posso com ele. Mas quer dizer, isso é um super gadget filosófico. Há um bocadinho de Deus em tudo, só que tens de procurá-lo bem, não estás a vê-lo. Cava. Em tudo, desde a coisa mais cabrosa que é vê isto como deve ser, vê esta situação, esta pessoa, nem que seja qual é que é a lição que consegues tirar daqui, como é que consegues ajudar esta pessoa, ou como é que consegues fortalecer-te nesta pessoa quando é um ambiente terrivelmente tóxico, por pior que seja. Eu tenho uma escolha entre ser esmagado, ser corroído por um ambiente, ou se eu estou neste ambiente tenho que elevar-me a minha resistência ao nível
de corrosão deste ambiente. Isso é uma escolha. Faz lembrar os filósofos estoicos, em particular Epicteto, que tão na moda está o estoicismo hoje em dia. E há pouco, quando estávamos a falar da filosofia, de nós lembrarmos mais da filosofia nos momentos mais problemáticos, nos momentos difíceis, acho que a filosofia moral, não é? Como é a filosofia estoica, nós recorremos mais, ou identificamos mais facilmente com ela, precisamente nos momentos difíceis, porque nos momentos difíceis nós precisamos de coisas práticas, não é? É mais difícil buscar ferramentas contemplativas, que também que são super interessantes, não é? Mas é mais difícil irmos a Plotino, por exemplo, numa situação difícil, do que ir a um Epicteto. E agora estavas a descrever a situação e estava a pensar, caramba, Epicteto é um bom exemplo de alguém que em circunstâncias complicadas conseguiu permanecer interiormente sereno. Ou Giordano Bruno, ainda no outro dia falávamos tanto desse grande Giordano Bruno. Bastião. E que conseguiu, e que está bem mais próximo do nosso tempo, portanto talvez consigamos nos identificar mais, e que conseguiu levar avante as suas convicções, que não eram crenças, não é? Porque as crenças são alicerces que abanam, mas as suas convicções, apesar das circunstâncias difíceis em que se encontrava. O Giordano Bruno tinha que ter um conjunto de gadgets filosóficos. Estava muito quitado. Pronto para a guerra. Sim, quitado interiormente. No outro dia falávamos numa aula dos anos que ele passou na prisão, não é? Mais de 7 anos na prisão, a ser torturado em condições muito difíceis, e se calhar nós hoje em dia, com a desgraça toda que existe à nossa volta, a tendência é pensarmos, mas 7 anos e tal na prisão não é assim tanto, não é? Aquela insensibilidade que vamos ganhando. Sim, mas ele estava na prisão por aquilo em que acreditava, e aquilo que lhe pediam era: deixa de dizer que pensas isso. E nós, se fizermos um exercício se nos colocássemos naquele papel, colocamos nesse papel, era imediato. Liberta. Deixa lá isso. Eu não tenho que deixar de fazer nada. Eu não tenho que como é que se chama quando as pessoas têm que culpar o outro, acusar o outro. Eu não tenho que fazer nada disso. Eu só tenho que parar de dizer aquilo que eu penso. Só tenho que parar de expressar as minhas convicções. E a questão é que Giordano Bruno era isso que estava em causa. E ele dizia: como é que eu posso negar aquilo que eu estou a dizer? Se eu negar as minhas ideias, é a mesma coisa que eu me negar a mim mesmo. Tinha que ter muitos gadgets filosóficos dentro dele para recorrer, porque 7 anos e tal de tortura e de más condições, em que lhe estava constantemente a ser oferecida, entre aspas, né, a possibilidade de pôr um fim àquilo, e ele só tinha que deixar de pensar e dizer que pensava aquilo que pensava. Caramba, é um gigante. Estão a vir várias, só que eu não sei se é exatamente assim que se diz, mas bem, falámos em Epicteto: preocupa-te só com o que depende de ti. O que é que depende de mim? Ser o mais justo e mais correto nesta situação. E a história depois julgará, e julga, Sim. De forma apropriada a toda a gente. Outro que também estava aqui a pensar, não é? Outro também que passou uma situação parecida é aqui o nosso amigo Sócrates, não é? Portanto, que passa por uma questão muito similar, e que ele vai e chega a ser acusado publicamente e defende-se publicamente dessa quantidade de acusações que lhe são feitas, e acaba essa acusação de uma forma espetacular, não é? Eu vou ser condenado à morte, portanto eu vou para morrer e vocês para viver. Quem de nós estará melhor, só os deuses é que podem dizer, não é? E esta forma de terminar, dirigindo-se ao povo de Atenas, tão vertical, é qualquer coisa que nos faz a nós também estremecer e pensar seriamente sobre o portento que ali está. O Giordano também diz: tem vocês que me condenam mais medo, sentem vocês que me condenam mais medo do que eu que ouço a sentença. Sim. Pronto, acho que esses são bons exemplos, porque se nós virmos a vida como, e quando digo virmos a vida, não é eu li e eu pensei e isto faz-me sentido, é se eu tiver a absoluta consciência que
que eu pego no dedo e ponho o dedo dentro do copo e o dedo não desaparece dentro da água, porque eu sei, eu vi, eu acredito piamente que isso vai acontecer. Provavelmente estes grandes campeões tinham uma tal certeza que o dedo não desaparecia dentro da água, que diziam isso, Está tudo bem. vocês estão a cometer uma injustiça brutal, a vossa injustiça vai-vos atormentar para sempre. E eu, daqui a nada, estou aqui outra vez, provavelmente a rir-me deste disparate todo. Não sabemos, não é? É preciso ter um nível moral. Nós ficamos muito impressionados porque pensamos, se fosse eu, mas quizá estas pessoas tenham visto certas coisas com tal clareza que pensam, está tudo bem. Claro, é a nossa visão, não é? É daquilo que conhecemos. Né? Nessa altura acho que temos uma noção muito exata do quanto da altura, né? Do quanto nos falta caminhar, mas é a visão possível, é essa, do nosso ponto de vista. Quer dizer, podemos fazer um exercício de imaginação do que teriam eles de ver para ver nesse sentido que falas, para ter essa... Alguma coisa, não é? Sim. Alguma coisa aconteceu ali. Uma pessoa não ganha uma consciência de... Eu prefiro ser queimado a voltar atrás das minhas palavras sem ter vivido qualquer coisa, ou sem se ter transformado de alguma forma, mas é isto ou isto? Sim. Isto é fácil, esta é a escolha. Sim. Não é qualquer um que diria para a fogueira. Deve ter renascido de alguma maneira, entretanto. Pois. Sim. Pois. Olha, está aqui uma a saltar que eu acho que é boa. E esta, estamos a dizer que Jordânia é próxima, esta é muito próxima. Devemos ser como o fruto da manga, duros por dentro e suaves por fora. Só para dizer que a frase provavelmente não é Não é exata. preciso verbos assim. Não é preciso verbos assim, mas foi como veio à memória. Sim. O carocinho da manga é duro e já está. É vacilo. É uma frase do professor Jorge Angeli Braga, que é o fundador da Nova Acrópole, e partilho aqui convosco, que ninguém nos ouve. Se ouvir, não há de ser 1 milhão de pessoas, não é uma grande intimidade. Foi a primeira frase que me impactou quando eu entrei na escola. Ainda era aluna do curso de Filosofia Prática. Agora vamos tive que meter ali o curso de Filosofia Prática, e lembro-me que o professor, que na altura acho que foi o professor José Carlos, que é o nosso diretor nacional, que estava a dar aula e que disse esta frase. E é tão simples. E tu, um segundo. Isto é para escrever. Pois, eu acho que nem foi daquelas que... eu escrevo sempre frases nos cadernos, mas acho que essa nem foi daquelas que eu escrevi. Foi daquelas que a imagem era de tal forma forte que sabem, quando fica cravada no coração. E é muito simples. É uma imagem tão simples. Mas a nossa educação e se calhar a forma como nós também nos auto-educamos, porque também temos um grande papel nisso, é que temos que ser duros, né? E pensamos por fora, assim, quanto mais murros na mesa dermos, mais fortes somos, e a fortaleza é assim uma coisa desagradável, mas isso na verdade não é fortaleza, não é? É agressividade, é brutidão, falta de polimento. Sim, isso é tudo menos o que nós estamos a falar de força. E essa imagem mudou completamente a forma como eu entendia as coisas, e pensei realmente a fortaleza tem que ser interior, como o caroço da manga, e a parte de fora tem que ser, ou seja, o nosso trato com os outros tem que ser maleável, tem que ser flexível, tem que ser suave, tem que ser cuidadoso, tem que ser amável. A fortaleza é interior. Nos castelos, a torre de homenagem, tudo isso era interno, não é? Ou seja, tudo bem, há as muralhas, agora não sei os nomes todos lá das defesas dos castelos, mas tudo bem, há toda uma estrutura que protege, não é? Vários níveis de proteção. Mas a parte dura central é interna, então nós temos que ser duros. Interior, duros não é rígidos, inflexível ou rígido, é duros de fortes, de resistentes, de consistentes. Tudo isso é interior. A questão isso é uma coisa que se vê bem quando alguém assiste, por exemplo, a um combate de artes marciais, e se vê uma pessoa não tem que haver graduação nenhuma, não tem que haver um sim, não tem nada, mas uma pessoa que entra, por exemplo, a um combate relaxadíssima, é mais do que suficiente para dizer vai haver problemas, vai correr mal, porque se a pessoa consegue estar controlada e relaxada num ambiente que tinha tudo para estar tenso, a pessoa já se trabalhou muito. Então, o que é que seja que vem a seguir é exatamente o que ele quer, não é uma coisa descontrolada.
Ao contrário, uma pessoa vai para um combate a gritar, a não sei o quê, já perdeu. Já está, é quase como se tivesse invertido a coisa. Por dentro já está feito em papa. E o que sobrou é esta camada rígida que está cá fora, que quebrando isso, quebra tudo, porque já não há lá nada. Não há nada dentro. Sim. Acontece. E quantas vezes nós conhecemos pessoas, infelizmente, eu digo infelizmente porque são extremamente desagradáveis, que não cumprem um pouco esta regra, inverteram a coisa e pensam, eu para mostrar força, eu vou ser o mais espinhoso possível, não te aproximes porque eu pico-te. Mas eu acho que às vezes, sabes que nem é bem uma questão assim tão pensada, ou seja... isto não é nada pensado. Pois é isso. É que ainda há bocadinho falámos sobre isso e acho que interessa dizer novamente, é que o mundo é tão duro em certa medida que se não existe uma visão, e vou dizer filosófica no sentido mais amplo da coisa, que é com profundidade, com esperança, se não existe isso, é muito fácil tu rapidamente tornar-te uma pessoa que vai responder dessa forma, porque o mundo muitas vezes é-te apresentado dessa forma e tu percebes que a tua forma de sobrevivência no meio disso tudo tem que ser isso. Sim. E isso é muito... é complexo. Portanto, esta questão é... Ou seja, é uma questão bastante interessante e que nos dá muito pano para mangas para nós trabalharmos connosco, porque efetivamente talvez a primeira resposta que nos seja solicitada, se calhar, e eu falo por mim, talvez a primeira resposta que saia seja uma resposta muito reativa na base exatamente desta dureza exterior. E quando tu percebes que é exatamente ao contrário, quando vais percebendo que é exatamente ao contrário, isso é um caminho muito mais lento. Claro. Porque o instinto que quer é, de repente, responder de uma forma... eu tenho um bicho também. Sim. Vamos mandar os nossos bichos e vou... Mas ajuda-se a encontrarmos o molinho no outro, ou seja, não é? Agora pegando esta imagem do professor Libraga, se duas mangas estou a conversar madurinhas, exatamente, duas mangas madurinhas se encostarem uma à outra, não é? É fofinho. Não, é fofinho. Não, não era isso que eu queria dizer, mas sim, isto é fofinho. Se uma manga madura e uma manga... Se uma manga molinha se encontrar com o caroço da manga, ou seja, vai conseguir chegar, a manga molinha vai conseguir de certa forma chegar ao caroço. Agora, se forem... Consegue acolher o caroço. Exatamente, e consegue envolvê-lo, consegue chegar, consegue alcançar o caroço. Se forem dois caroços a bater um no outro, a questão é que não dá, não se gera nada. Ou melhor, gera-se, mas não são coisas positivas. Então esse abraço tem que ser, ainda que nos encontremos, ou às vezes somos nós os trolls da coisa, não é? Sem dúvida. Enfim, podemos ter o molinho para alguns e a ponta do caroço espetado para outros. Sim, é verdade. E às vezes quando isso acontece, se calhar uma resposta, se oferecermos o nosso lado molinho, molinho no bom sentido, o nosso lado amável e macio, se calhar chegamos mais depressa ao interior do outro. Sim. Estamos a falar de dificuldades, obviamente ter que estar a dar o nosso melhor é difícil. O gadget a seguir não é do fundador da Nova Acrópole, é da sua discípula. Diz assim, Délia, o fácil, novamente, isto não é preciso verbos, mas a ideia vai-se perceber. Fácil é o que já conquistamos, o difícil o que ainda temos de conquistar. Isto é um super gadget. Sim. Porque há sempre todas as vezes, isso é fácil, é para ti, isso não sei o quê, pois, mas isso é muito difícil. Este gadget é... Qualquer coisa que alguém diga, ainda não conquistaste isto, é difícil para ti, já está. Sim. Resolve um abre-latas infalível. Em relação a isto fácil e difícil, há uma tendência grande para nós tratarmos disto como se fosse uma coisa absoluta. E compararmos. É? Sim, do género, assim, isto é fácil, tu fazes isso porque é fácil. Normalmente isto é para o outro. Sim. O desafio do outro, não, vamos baixar aquilo. Não, isto para ti é muito fácil, para ti também é fácil. Sim. Eu não faço porque, na verdade nós dizemos que tu fazes isso porque é fácil, porque isso leva a que, por lógica, eu não faça porque é difícil. E acho que mais uma vez é uma forma de nós lidarmos com as coisas assim de uma maneira meio... Repaixa-nos a nós quando estamos a dizer que eu não faço porque para mim é difícil, parece que contadinho, para mim sou tão pequenino. Não, e relaxas o outro também. O outro faz porque é fácil. O outro tem um grande esforço, é tudo mau. Sim. O outro só faz aquilo porque é fácil. Sim. E é muito,
é fácil, não queria repetir, mas é fácil nós desconstruirmos isto pegando em vários exemplos de coisas que são fáceis para uns e difíceis para outras pessoas. É aquele exemplo clássico do desenhar ou do cantar. Ou do cozinhar. Enfim, não há absolutos nisto e a questão da dificuldade é ver como algo que temos que trabalhar. No fundo é o que Délia nos quer dizer. O que é fácil para ti é aquilo que tu já trabalhaste, que já enfrentaste. Já é teu? Há muito ou pouco tempo, já é teu, e o difícil é aquilo com que tu tens que trabalhar. Se ficares no fácil, não desenvolves nada, na verdade. Sim. É como se estivesse a trabalhar o que é teu. Eu vou continuar a conquistar isto. Não, mas já conquistaste, o que estás a fazer? Vai para as dificuldades, porque estás cheio delas, há sempre qualquer coisa que conseguimos trabalhar. Não é? Nunca para. Isso faz lembrar um exemplo, nada honrado, mas eu quando era mais pequena, eu agora não sou pequena, quando eu era pequena eu aprendia piano e nós tínhamos aqueles cadernos com as partituras e eu tinha uma professora que esquecia-se, tinha muitos alunos e esquecia-se exatamente de onde é que nós estávamos e não me perguntem porque é que não marcava o caderno, não faço ideia. Mas de tempos a tempos ela perguntava-me, então onde é que nós ficámos? E eu, não me orgulho nada, atenção, eu disse que não era honrado. Que idade era esta? Tinha pai 6 anos ou Pronto. 5. Sim, reprovável. Comecei muito pequenina. Pronto, e então, imaginem, eu ia no exercício 13. Sim. Eu dizia, íamos no 7. E andávamos para trás. E depois recomeçávamos no 7, no 8, no 9. Né? E a certa altura eu perguntava, então onde é que nós íamos? Eu, íamos no, imaginem, 8. E andava sempre para trás. Porquê? Porque era aquilo que eu conhecia. E que eu tinha seguro. Vai correr bem. Que era, então andava a treinar sempre a mesma coisa. Confesso, ela era uma pessoa rígida e tinhas medo que ela fosse dizer. Não era, coitadinha, era uma querida, só que eu arranjei a forma que eu arranjei de estar sempre a fazer a mesma coisa e era aquilo que eu fazia bem, porque era o que eu conhecia, foi repetir, e acho que na vida nós fazemos coisas do género. Sim, muitas vezes. Com 5, com 50. Confortável, conhecido, sim. Isto já é meu. E ficamos assim. O problema é quando chegamos a um ponto, e isso aí começa a ser um problema grave, quando a nossa própria identidade são as nossas dificuldades, que é aquilo que é difícil para mim. Eu sou essa pessoa, eu sou a pessoa que não canta, que não cozinha, que não... Já está. Alguém diz, olha, queres ir dar-me ali uma mãozinha? Não, porque eu não sou essa pessoa, tu estás a confundir-me com os outros que para eles aquilo é fácil, isto para mim é difícil. E de certa forma sou muito especial, eu ostento a minha dificuldade como um grande estandarte, vê como eu sou especial, olha a minha dificuldade. Andei na rua a marchar. Sim, carregamos um monstrinho atrás de nós, um ou vários monstrinhos atrás de nós ao longo da vida, não é? É aquilo que vai contribuindo para a nossa identidade. Infelizmente também são essas coisas. Nós vamos nos capacitando que eu não sou uma pessoa de letras, ou eu não sou uma pessoa de números, ou eu não sou uma pessoa que tem jeito para fazer arranjos florais. Aqui, duas. Acabámos de ir. Trabalhos. Não, mas estou a dizer isto porque neste caso não só não temos jeito, mas fazemos questão, ou não temos jeito natural, mas fazemos questão de repetir experimentar. Isto, não é? E repetir isto faz com que nós nos sintamos cada vez mais inseguras a fazer um arranjo floral. É um exemplo simples e meio tonto, mas isto acontece com coisas bem mais sérias na vida. Não é? Nos vamos capacitando que não somos pessoas de fazer determinadas coisas. Muitas vezes acho que é encarar a dificuldade, muitas vezes, quizás não todas, num ângulo completamente novo. Porque eu já bati contra a parede, um arranjo floral é um excelente exemplo. Eu não gosto, não sei o quê. Quizás se tu vires isto como uma equação matemática, um conjunto de parábolas, isto desbloqueia qualquer coisa. Fazemos ideia, não é? Porque há muita geometria num arranjo, não é? Não é simplesmente uma coisa, ou como uma fotografia, eu quero pôr o atrás mais alto, tal, ou um conjunto de cores, como uma pintura. E acho que, ou seja, mesmo havendo essas limitações que todos nós temos noção, porque creio eu, quando nós nos colocamos nessa identificação com as nossas limitações, significa que de certa forma já está a crescer qualquer tipo de consciência dentro de nós que percebe que há coisas que nós até fazemos razoavelmente, há outras que nós fazemos assim pessimamente e há outras que até somos jeitosos.
Mas quando nós fazemos este tipo de identificação, está a criar-se qualquer tipo de consciência, e a verdade é que, acima de tudo, creio eu também, que simultaneamente com essa consciência vai surgindo novamente a profundidade. E essa profundidade permite-nos depois também olhar para as coisas e tentar perceber, ok, eu até posso não fazer melhor do que determinada pessoa faria, se estivesse cá, porque tem um jeito especial para isto, mas eu quero, em atitude filosófica, propor-me a fazer isto. E mesmo que isto saia uma coisa completamente ao lado daquilo que era expectável, eu quero tentar qualquer coisa. Mesmo que não seja bonito de se ver, e depois alguém precise de ir lá fazer ajustes, eu quero colocar-me nesse papel. Que era um bocadinho aquilo que estávamos a falar há pouco de eu quero-me colocar a jeito, porque eu sei que eu agora coloco-me a jeito e não vai ser uma coisa em condições. E se calhar da próxima vez coloco-me a jeito e volta a não ser uma coisa em condições. Se calhar na 20ª vez que eu estiver a fazer, já sai qualquer coisa razoável. E começa a mudar. Não é? Claro. Há esforço, onde há esforço há crescimento. E isso é uma atitude de esforço. Não é? E desde que eu me esforço, isso é uma coisa que acho que é... Não temos um gadget, não temos uma frase para isto, mas isto funciona que é... Desde que eu me esforço... Podes dizer tu uma... Desde que eu me esforço, eu cresço, não é? Enquanto eu esforço, eu cresço. E eu consigo esforçar-me em tudo. Então, que é o grande gadget do professor Libraga, de o esforço faz ranger os ossos, mas ilumina o rosto. Não é? Espetacular. Tem a ver com o esforço. Isso. Sim, havendo resistência, e há sempre resistência, se eu me oponho a ela, se eu me esforço para superá-la, estou a crescer. O resultado não interessa para nada. Isto é um gadget importantíssimo. Não interessa o que é que vai acontecer. O caminho, ou seja, a vitória é o caminho da superação. Não é se eu conseguir lá chegar. Muitas vezes as pessoas pensam, não cheguei lá, falhou. Falhou o quê? Tentaste? Pois é isso, ganhaste esta medida, é tua, ninguém tira. É isso, quiseste pôr-te a jeito, é isso. Isso parece um bocado clichê. Mas isto na verdade. Clichê? Não. Mas é clichê porque é verdade. Ouvir, é isso, é um clichê verdadeiro. Não, parece aquela coisa do o que importa é o caminho, não é a vitória. Mas sim. Quando se vive isso na prática, é literalmente isso. Sim. Porque ninguém olha para trás na sua vida e se lembra quando ganhou efetivamente qualquer coisa. As pessoas lembram-se do caminho que percorreram. A superação? Sei lá, eu acredito que um Cristiano Ronaldo, por exemplo, o nosso bastião do futebol, é verdade, né? E que nos representa tão bem. Eu acredito que ele deve ter muitas medalhas e muitos troféus, essas coisas todas. Mas o que ele guarda em si próprio é a superação que ele tem diária para chegar até onde chega. Não me acredito que o Cristiano chegará aos 100 anos e olhará para trás e vai ficar a contemplar os troféus. Sim, né? sim, Ele vai contemplar algo que tem dentro dele, que são as vivências que teve, o esforço, o exemplo que ele é para tantos jovens por essa capacidade de trabalho que ele tem. É isso que importa, não é? Mas soa clichê, queria só sublinhar. Pois só que soa. Sim, mas está muito bem. É isso, está muito bem também. Sim. Eu só estou a dizer isto porque nestas coisas, quando há conversas no YouTube e nas redes sociais, quando se diz assim alguma coisa, depois vem logo aqueles comentários do isso é muito bonito dizer, mas falar... Sim, é bonito dizer, mas também o que nós estamos a dizer tem aplicação prática, é aí que eu quero chegar. Não significa que consigamos fazer tudo, mas estamos claro. A tentar orientar para isso. Claro, e estamos a tentar, ou seja, isso são faróis para nós também, não é? Não é só da boca para fora, nós percebemos que há coisas aqui que dá para nós irmos fazendo e há outras que nós aspiramos a fazer e são autênticas luzes que nos vão iluminando para tentar fazer qualquer coisa connosco próprios. Sim, tentamos ter consciência disso, né? A consciência já nos dá a possibilidade de um caminho, de sabermos que existe um caminho que podemos percorrer. É como quando nós falamos do nobre octuplo caminho de Buda. A primeira vez que ouvimos falar, aquilo gera muita angústia, não é? Como é que eu vou conseguir ter tudo reto, não é? Tudo. Mas aquilo, obviamente, não conseguimos para já não conseguimos que aconteça num fim de semana, nem no mês, nem numa vida, não é? Mas aponta-nos um caminho, diz-nos que é por ali, isso faz toda a diferença. Nós sabemos que existe uma estrada para percorrer. Uma estrelinha que está lá longe. Não é? E saber que há companheiros do caminho a percorrerem connosco essa estrada. Isso, olha, como dizíamos há pouco, isso confere esperança ao coração. No fundo, muda tudo. Parece que não é nada, mas muda tudo. Sim, sem dúvida nenhuma.
percorrer uma estrada às escuras, sem saber onde é que se dirige, sem saber se estamos De olhos acompanhados, fechados, não é? ou de olhos fechados, sim. Sim, de olhos fechados. Sim, de olhos fechados. Melhor imagem. Vocês não sei se sabem, mas passou 1 hora. É. Ok. Ou seja, vou embrulhar a coisa porque tenho certeza que quem nos está a ouvir e a ver já está cansado. Não digo já está Já cansado. chega, já temos demasiados gadgets. A beleza do YouTube é que se pode pôr rápido. stop Ou pôr em velocidade 2 ou 3, pode ser. Se fosse numa sala as pessoas tinham vergonha de sair, mas como é no YouTube podem pôr stop E para a vida e delas. mudam de página. Bem, Para ouvir quem percebe disto realmente. sim. Muito obrigado, obviamente, por terem cá estado e por termos falado deste bocadinho que foi muito, muito bom e muito útil. Obrigada pela Obrigada. oportunidade. E a vocês convido-os a assistir ao próximo episódio. Muito obrigado também por estarem aí.